um cara que tem um currículo que vocês não imaginam, que é incrível mesmo. Ele já faz parte ele já fez, já ministrou aulas no Mevan, lá em Itajaí, no GPC de lá. Então, quando pintou aí a oportunidade de trazer ele para cá, foi muito bom, foi de Deus, e eu espero que vocês aproveitem e recebam aqui o pastor Márcio. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Pedro me falou, Márcio, tem algum problema de ser o último? Não, fácil, né? E vir depois de todo mundo. Vamos ficar em pé, todo mundo, rapidinho? Dá uma espreguiçada bem gostosa aí para dar uma esticada no esqueleto aí. Dá uns 3 pulinhos, não é mandinga não, é só para você voltar para a terra, tá bom? Joia, muito bom. Dá uma esticada boa assim, beleza, então tá bom, amém, ok. Pode sentar. Já aprendemos muitas coisas importantes, muito relevantes. Toda essa questão de excesso de informação que o Dr. Pedro estava falando. Quem tem filho pequeno aqui? Pois é, fica a dica. Não leva, se for muito pequeno, não leva para assistir Smurfs não, tá bom? Porque assim, Smurfs saiu e nenhum frame tem mais, aliás, do que 1 segundo. Todos têm menos de 1 segundo. Então a velocidade de troca de informação é brutal. E isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? Então, fica a dica aí. Uma outra dica muito importante, o Dr. Pedro falou algumas coisas sobre isso, que é um assunto que eu sou apaixonado, é sobre o design inteligente. Você já ouviu falar sobre design inteligente? Sim. A ideia do design inteligente é que o universo do jeito que ele tem como necessidade, do ponto de vista científico, de ter uma inteligência anterior e não dependente do universo. Tá? Então, isso é assim como existe uma mesa. Você olha a mesa e fala, bom, existe um marceneiro, que está fora da mesa, existe antes da mesa, e tem uma inteligência para fazer uma mesa que funciona. Quando a gente olha para o universo, ele tem características que nos mostram que é impossível que ele tenha evoluído para ser como ele é hoje. E nós vimos alguns exemplos aqui hoje. Tá? Um livro muito legal sobre isso chama-se Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É o nome do livro. Tá bom? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Que ele mostra e ali a gente aprende que você tem mais fé quem acredita que tudo veio do nada do que quem acredita que alguém inteligente, pré-existente, não dependente, criou tudo que nós vemos. Ok? Aliás, todo livro de biologia começa criacionista. Primeira lei da biogênese, vida gera vida. Você vira para a página 2, pronto, virou ateu. Tudo veio do nada, tá bom? Bom, já ouvimos muitas coisas importantes, mas o que nós vamos ouvir agora, e não é nenhum tipo de orgulho, nem nada do tipo, mas, de fato, o que nós vamos ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a ação de Deus sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida empresarial, sobre o mercado de trabalho que você atua e sobre os seus negócios e suas decisões de vida. Você crê assim? Amém? O que nós vamos ouvir agora tem um potencial de mudar a forma como você enxerga Deus nos seus negócios, Deus na sua vida, Deus naquilo que você faz para ganhar o seu pão, para trabalhar. Amém? Vamos juntos então, como o Dr. Pedro já disse, nós estamos na plataforma GPC. Em 2018 foi o primeiro evento GPC, na época era GPS ainda, lá em Itajaí. Em 2019 já foi experiência GPC, né, identidade. E ali nós já estávamos ministrando, inclusive tem essas palestras no canal principal do Mevan, Mevan Global. Está lá, tem as playlists, tá? Quem quiser dar uma olhadinha. Nós estávamos lá falando sobre cosmovisão cristã aplicada ao ambiente de trabalho. E lá nós tratamos sobre essa questão da dicotomia que já foi dita aqui. Coisas que são sagradas estão dentro da igreja. Tudo que está fora é secular, então Deus não tem nada a ver com isso. Nós já vimos aqui que isso não é uma verdade. O Senhor é Deus de toda a terra. Repita isso, toda a terra. Já que o Fiuza fez você repetir um monte de coisa, eu vou na dele também. Deus é Deus de toda a terra. Deus não é Deus, como diz o pastor Luiz Hermínio, ele não entrou na igreja evangélica e aceitou Jesus. Deus é Deus de toda a terra. E do meu trabalho também. Tem uma palestra lá nas playlists do GPC, que nós falamos especificamente sobre isso. Né? Qual a preocupação de Deus sobre o seu trabalho e sobre a forma como você ganha o seu pão. E é muito importante nós entendermos isso. E durante a minha fala eu quero comunicar também a essência do GPC. Então, foi importante também a gente estar por último para a gente comunicar um pouco sobre a essência do que é o GPC.
Então nós vamos falar sobre fundamentos da psicologia individual e os princípios eternos. Está comigo? Amém? Vamos lá então. O poder de voltar para a origem, nós já ouvimos isso aqui hoje. É importantíssimo e é uma chave para que nós entendamos o que fazemos, quem somos, onde estamos, voltarmos à origem. Então o poder de voltar à origem. Diante do encontro do propósito de vida, pode passar para a próxima? Diante do encontro do propósito de vida, ou até mesmo de um novo desafio, muitas vezes nós somos impulsionados a consultar muitas vozes. Nós estamos aqui em muitas vozes, isso é muito importante. Ouvimos expertos em inteligência artificial, em inteligência natural, né? O Dr. Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas brasileiros, diz que a inteligência artificial nem é inteligente e nem é artificial. Por que que não é inteligente? Porque ela soma dados. E nem é artificial. Por quê? Porque foi alguém que fez. Então ela nem é inteligente, nem é artificial. E pasme você, ela tem lado, ela não é neutra. Cadê o Anderson? Está aí ainda? Não. Tá lá. Eu sou daqueles que agradece, tá? Eu falo obrigado. A gente agradece o William Bonner, ele nem respondia para nós. Né? Então, eu sou desses daí que agradece. Tá? E eu brigo muito com o meu chat GPT. Muito, 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 muito. Porque até eu fazer ele aceitar Jesus demorou um tempo. Ele tem... Nada é neutro. Nada é neutro. Repita comigo, nada é neutro. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem uma intencionalidade, mesmo que nós não sejamos conscientes sobre ela. A procrastinação tem uma explicação, tem uma recompensa. Você fala, não é possível, deixa as coisas para a última hora. Eu sou assim, deixa as coisas para a última hora. Tem uma recompensa da emoção, uma recompensa de, consigo, tá vendo como eu consigo? Né? Aquela adrenalina final e tem uma explicação. Nada é neutro. Então, diante do desafio, do encontro com o propósito de vida, ou até mesmo de novo desafio, somos impulsionados a consultar muitas vozes, muitos experts, ouvir muitos conselhos, e isso é bom, amém? A Bíblia nos orienta a termos muitos conselheiros, ok? Mas é necessário, e hoje eu quero chamar a atenção sobre isso, e vai ser um pouco repetitivo, porque algumas coisas nós já ouvimos hoje, é necessário que nós voltemos a atenção para um conselheiro inseparável, além do Espírito Santo de Deus. Esse é indiscutível. Amém? Existe um outro conselheiro inseparável. Quem? Você mesmo. Você mesmo. Paulo foi para o deserto, e aqui nós vamos ler um pouquinho sobre isso, lá em Gálatas, capítulo 1, e nós vamos ver um pouquinho de como Paulo se encontrou, né? Tanto com Deus, como com ele mesmo, com o seu propósito de vida. Vamos ler lá, Gálatas 1, 15 a 17, diz assim, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, repita comigo, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho para mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Ele recebeu. Você lembra do encontro de Paulo? Que era então Saulo, que era chamado de Saulo, né? Paulo não mudou, Deus não mudou o nome de Paulo, tudo bem? Saulo era a forma hebraica de Paulo. Paulo era a forma grega de Saulo. Então, é diferente da história de Abraão e de Jacó, que nós ouvimos hoje. Então, Saulo teve um encontro sobrenatural com Deus e com seu propósito de vida. Mas o que ele fez? Ele não foi primeiro procurar quem já estava fazendo isso. Vamos ver o que ele fez. Não foi imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém. Jerusalém estava fervendo, Jerusalém estava cheia lá do Espírito. Para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Até hoje, o que tem nas regiões da Arábia? Tirando guerra. O que tem lá? Deserto. Deserto. Em hebraico, deserto também é a mesma palavra para boca. Deserto é a mesma palavra para boca. Por isso que você vê muitas vezes profetas indo para o deserto para ouvir Deus falar. Amém? O pastor Fiuza já ministrou aqui. Existe o tempo do vale, existe o tempo de Leia, existe o tempo que parece que não é legal para a gente. Existe o tempo de deserto, mas é no deserto que é o lugar de Deus falar. Então, se existe um deserto em qualquer área das nossas vidas, que nós possamos ouvir, abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que Deus está falando sobre nós. Amém? Foi lá que ele foi terminar uma jornada que foi sobrenaturalmente e brutalmente interrompida. O poder de voltar, então, para as jornadas internas, nos faz chegar mais próximo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pode passar para a próxima? E como você viu no primeiro slide, nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia. Eu não sou psicólogo, mas eu me deparei com essa ideia da psicologia individual, como teoria da personalidade deste senhor, Alfred Adler. Tem algum psicólogo aqui?
Ok, ok. Vocês estudaram Adler na faculdade? Na faculdade, pelo menos. Né? Mas foi comparando Adler com Freud, qual a proporção? Pois é. Muito bem. As suas ideias me impactaram de uma forma muito intensa e eu preciso compartilhar com vocês isso. O poder que existe em desempenharmos e desenvolvermos uma jornada de autorresponsabilidade. Repita comigo, autorresponsabilidade. Se você é crente há algum tempo, você já deve ter ouvido que Deus tem o controle de todas as coisas. Já ouviu isso? Deus tem o controle de todas as coisas. Eu não gosto dessa afirmação. Por quê? Eu entendo que nós temos o controle da nossa própria vida. Por quê? Porque é muito simples, fácil e confortável. Se eu deixo de fazer alguma coisa e cumprir alguma tarefa ou algo que eu me propus, eu coloco isso na conta de Deus e digo, Deus está no controle de todas as coisas. E isso parece justificar. Eu faço analogia com um barco. Imagina que você está com a mão no timão do barco. Tudo bem? Quem tem o controle do barco? Você. Agora, existe um que é o comandante. E ele está no comando de todas as coisas. E ele diz para você, vira para a direita. E você vira para a esquerda. Quem está no controle? Você não ouviu, ou ouviu e desobedeceu a voz do comandante. Deus está no comando de todas as coisas. Agora, ouvir ou não ouvir é uma competência nossa. Amém? Então, a jornada de autorresponsabilidade é fundamental para que nós possamos ter o entendimento correto das nossas movimentações e das nossas decisões. Isso vai fazer com que nós cheguemos mais perto das nossas origens eternas e do nosso destino eterno. Porque como nós lemos aqui, no slide anterior, Saulo entendeu que Deus o chamou desde a eternidade, desde antes dele ter sido gerado. Como ensinador, então, que é a minha profissão, nós lidamos com áreas ocultas do ser humano, que surgem diante das dificuldades naturais do processo de aprendizagem, que podem ser enfrentadas e superadas ou simplesmente podem sair vencedoras diante do vitimismo da percepção de uma dificuldade inata. O que significa isso? Você olha uma equação de terceiro grau e você fala, nem vou me arriscar. Deixa para lá isso aqui porque estou fora. Então, a aprendizagem ela traz dificuldades enormes. Aprender dói. Já ouviu essa frase? Aprender dói. Por quê? Porque para aprender é necessário a gente desestabilizar aquilo que nós já sabemos, e aí Piaget vai explicar bem isso. Nós colocamos mais informação dentro e reestabilizamos ou reequacionamos aquilo que aprendemos, somando com aquilo que já sabíamos antes. Essa passagem, esse degrau que estamos subindo, é um momento de desestabilização. Por isso que a aprendizagem é um momento muito sensível para crianças, quando nós vamos fazer isso pedagogicamente, ou mesmo como adultos, quando nós vamos trabalhar isso de uma forma andragógica, que é um ensino para adultos, para pessoas que já têm o córtex como é que chama, doutor Pedro? O córtex frontal já plenamente desenvolvido. Muito bem, vamos enfrentar esses desafios agora então. O próprio Adler sofreu algo muito interessante. Adler era de uma família judia, ele não era o mais inteligente, ele vivia à sombra do irmão mais velho, que era realmente quem recebia investimento emocional da família. A família recebeu o conselho de encaminhar o Alfred, o pequeno Alfred, para que ele fosse sapateiro ou alguma coisa do tipo. Alguma profissão manual, que não exigisse algum intelecto maior. Mas ele surpreendeu toda a família quando ele disse que ele desejava ser médico. E, de fato, ele foi médico, psicólogo e filósofo pela Universidade de Viena. Ele foi trabalhar com o Dr. Freud, em 1902, com quem ele desenvolveu os princípios da psicanálise, mas ele se separou de Freud por considerar que o fator sexual era superestimado pela teoria freudiana. De fato, aqui está o primeiro ensinamento de Alfred Adler, etiologia versus teleologia. Anote esses dois termos, são muito importantes. Etiologia, o estudo das causas. E quanto ao estudo das causas, você sempre tem uma boa explicação para aquilo que não deu certo na sua vida. Tem ou não tem? Eu sempre tenho, a culpa é minha e eu ponho ela onde e em quem eu quiser. Então nós temos sempre uma boa explicação para algo que não deu certo. Porque nós somos habituados a estudar as causas das coisas. Como eu disse, a gente observa o universo e procura as causas. Entretanto, Adler ele vai nos propor uma outra reflexão sobre aquilo que acontece, sobre a realidade observada. Ele vai dizer que, olha, existe também algo que precisa ser pensado sobre o aspecto teleológico. Ou seja, o aspecto que vai trazer o estudo sobre o propósito de algum evento, de algum fenômeno. Para quê? Enquanto a etiologia responde o porquê,
A teleologia vai nos responder o para quê? O que está além daquilo que eu estou observando. Então, teleologia, o estudo do propósito de determinado fenômeno, em vez de suas causas. Alfred Adler foi preso em um campo de concentração. Como eu já disse, ele era de uma família judia. E ali ele observou que pessoas que estavam submetidas àquele martírio e que tinham alguém esperando do lado de fora, tinham uma sobrevida muito maior do que aqueles que estavam presos e não tinham ninguém esperando do lado de fora. Quando Adler saiu do campo de concentração, ele estendeu e aprofundou seus estudos. E ele descobriu que, da mesma forma, portadores de doenças terminais, como câncer, por exemplo, tinham uma expectativa de vida maior quando eles tinham propósitos de vida calcado na existência de outras pessoas. E aí ele vai desenvolver a ideia da teleologia, que vai nos explicar que caso o propósito esteja aparente, visível, e normalmente o propósito não diz respeito à minha existência, mas à existência de outras pessoas, eu tenho uma capacidade maior de responder, tanto fisiologicamente quanto emocionalmente. Isso muda tudo, vocês concordam? Isso muda tudo. Muito bem, a partir disso, nós entendemos que os traumas de infância, os seus traumas de infância, os seus fracassos, os seus pecados, a sua altura, a sua voz, a sua origem, o seu país, nada disso tem o poder de definir o seu ponto de chegada. Se eu quero encontrar uma causa para aquilo que não deu certo, eu vou encontrar. Agora, se eu quiser encontrar as causas eternas, que é o propósito, nada disso me define. O que me define é o que foi definido na eternidade pelo Deus que eu sirvo. Você pode dizer, pastor, mas eu já fali 3 ou 4 empresas. Glória a Deus. As suas quedas não definem o seu ponto de chegada. Até hoje, eu já fiquei velho, estou com barba branca, ainda não cheguei onde eu queria chegar. Ok. O seu fracasso até aqui não define o seu ponto de chegada. Isso é um pensar completamente diferente. E eu sou muito radical nisso. Um jogador de basquete, bom, vamos puxar para mim, eu não poderia ser um jogador de basquete. Não faz o menor sentido, certo, Alex? Nós, né? Não dá. Agora, isso não faz o menor sentido. Eu entendo que até o nosso tamanho foi definido para um propósito final. Para um bom ensinador, talvez seja interessante ser menor do que os outros. Afinal de contas, o senhor Miyagi, o mestre Yoda, o mestre dos magos, tem alguma coisa aí, não tem? Tudo baixinho. Por quê? Porque alguém que se propõe a ensinar deve se colocar num ponto de vista menor do que os outros, do que aquele que aprende. Então, nada da sua vida, da sua história, escapou à vontade de Deus, o Criador de todas as coisas. Todos os problemas, portanto, problemas e soluções vêm de relações interpessoais. Todos os problemas e, portanto, todas as soluções vêm e nascem de relações interpessoais. Afinal de contas, imagine uma Terra, um planeta que só existisse você. Qual seria o problema? Nenhum. Não tem problemas. Não tem problemas, está tudo certo. Se existisse só você no mundo, não teria problema algum. Segundo a teoria de Adler, o meio social e a preocupação contínua do indivíduo de alcançar objetivos pré-estabelecidos são os determinantes básicos do comportamento humano. Nós queremos casar, queremos comer, queremos nos relacionar, criar amizade, mas isso inclui a sede de poder e uma necessidade de notoriedade. Alguém já falou sobre isso aqui? Muitas vezes nós nos movemos para sermos vistos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. De uma forma saudável, não se deve buscar reconhecimento como uma necessidade. O julgamento sobre você compete ao outro, não a você. Ok? Por fim, os complexos de inferioridade provocados pelos conflitos com o envolvimento social podem traduzir-se numa dinâmica patológica, psicoses, neuroses, que deve ser tratada de um ponto de vista psicoterapêutico mesmo. Porque tem muita gente que fica neurótico em querer aparecer, em querer ser. Afinal de contas, quando você vai estudar a pirâmide de necessidades de Maslow, você vai encontrar no topo dela, não a parte de alimentação, segurança, etc., mas a de reconhecimento. Então, isso diz alguma coisa muito importante para nós, correto? Nosso desafio, então, é sairmos de um estado de sentir-se menos, porque isso acontece. Só comigo ou não? Às vezes você não se sente, né? Alguém
mais. Às vezes nós nos sentimos menos. Mas é necessário nós sairmos dessa posição de sentirmos-nos menos para nos sentirmos mais. Mas não superior aos outros, mas superior a nós mesmos. Você não é o único, mas você é único. Eu repito isso, você não é o único, mas você é único. Lembra dessa rosa? De onde que ela é? Vai? Você foi criança? Hã? Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe achava que ela era a única. E depois ele encontra uma roseira, com muitas rosas. E aí ele entende que a rosa dele não é a única. Mas ele descobre que ele tinha um relacionamento com aquela rosa, que era única para ele. Então nós não somos os únicos. E isso é muito importante quando nós entendemos a ação de Deus sobre o que Ele está fazendo. Muitas vezes nós achamos, e já ouvimos muitas pregações sobre isso, de que Deus tem um propósito sobre a sua vida, e você é a penúltima bolacha do pacote, porque a última já quebrou, e você está ali preservada, a última Coca-Cola do deserto, e Deus tem um propósito sobre você. Eu não entendo dessa forma, me permita. Eu entendo que Deus tem propósitos. E assim como tem um Wi-Fi aqui nesse hotel, e está posto aqui, se nós não tivermos a senha do Wi-Fi, a gente não entra nessa rede. Mas a rede está disponível. Eu não estou vendo, mas ela está disponível. Existe um propósito de Deus para esse tempo, para a sua área de atuação, para o seu mercado. Se você encontrar a chave do que Deus está propondo fazer nesse tempo, na sua área onde você foi plantado, você vai se conectar com o propósito que Deus está fazendo. Já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes. Eu tive uma ideia incrível, anoto, escrevo, etc. e tal, não coloco em prática, passa 2, 3 meses, 6 meses, alguém faz exatamente igual você pensou. Já aconteceu com você? Já? Por que acontece isso? Se você tem uma ideia e você começa a falar sobre isso, tenha certeza, alguém está falando a mesma coisa em algum lugar. Por quê? Porque ideias não são nativas dos seres humanos. Nós já ouvimos aqui, se você tem qualquer tipo de criatividade, isso se deve ao DNA, a partícula de Deus que habita em você. Só Ele criou tudo a partir do nada, ex nihilo, ou seja, Ele não precisou de insumos para criar as coisas. Se você tem criatividade, isso vem dele, não vem de você. Portanto, aquilo que criamos, qualquer ideia nova, não é nossa, não é natural do ser humano. Ela vem de Deus. Qual é o nosso papel? Acessar o que Deus está propondo, para que nós possamos aí então navegar naquilo que Ele está fazendo. Não basta ter a senha do Wi-Fi, é preciso saber o que fazer com a senha do Wi-Fi. Porque você pode entrar e não fazer absolutamente nada. Quando nós acessamos uma ideia nova, uma criação absolutamente nova, se eu não fizer nada com isso, não vira nada. E já diz os antigos, de boas ideias, o inferno está cheio. Que haja uma unção de criatividade e de execução derramada sobre todos nós aqui nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Você recebe isso? Amém? Receba isso no seu coração, na sua vida, no seu espírito. Isso faz com que nós pensemos de uma forma diferente sobre os nossos traumas e aquilo que nós já passamos. Pense comigo, os povos africanos foram escravizados aqui nas Américas por aproximadamente 300 anos, tudo bem? A partir do século XVI, XVII até o século XIX, mais ou menos 300 anos, os povos africanos foram escravizados. E, infelizmente, muitos ainda carregam o estigma de serem filhos e filhas de escravos. Mas, curiosamente, desde antes do povo judeu se chamar de povo judeu, eles foram escravizados. Foram escravizados no Egito, na Babilônia, na Pérsia, de formas diferentes ao longo da sua história, ou seja, mais de milênios sendo escravizados. Mas você nunca vai ouvir um judeu se lamentando e dizendo que ele é filho de ex-escravos. Onde está a sua paternidade? Ali estará a sua identidade. Se você quiser ser um filho de escravos, um descendente de escravos, você será assim. Porque de uma forma ou de outra você estará correto sobre a sua existência. Mas se você estiver calcado naquele que é o Criador de todas as coisas, a sua identidade não dirá respeito aos seus traumas e à sua história onde você foi gerado, mas dirá respeito à sua criação eterna, que é na glória, que é com Deus o nosso Senhor. Acho que o Anderson também falou sobre datilografia aqui, né? Eu também fiz curso de datilografia, tenho lá o meu certificado de datilografia. E quando a gente ia fazer alguma tabela, a gente tinha um artifício para não ficar repetindo a mesma coisa. A gente escrevia uma palavrinha, que era idem. Lembra dessa palavrinha? Idem. O que significa idem? Igual o quê? O anterior, o que veio antes. Identidade. Toda palavra que termina com dada é a característica de algo.
identidade não está em nós. Identidade é a característica de quem nós copiamos, de quem veio antes de nós. Qual é a nossa referência? A sua identidade não está dentro de você. A tua identidade está em quem te gerou. Que nós possamos retornar à origem, portanto. Não ao passado dos nossos problemas e da nossa própria vida, mas à nossa origem eterna em Deus Criador. Amém? Esse caminho não é fácil. Esse caminho não é simples. Esse caminho é contranatural no ponto de vista humano. Porque todos nós nascemos, todos nós temos uma história. Segunda-feira, vai estar tudo esperando lá, no seu escritório, no seu trabalho, o cliente que não pagou, o pedido que não fechou, a nota que não saiu, vai estar tudo lá. E aí você vai dizer, peraí, isso não é uma realidade. No GPC nós procuramos falar de realidades, mas não as realidades caídas, mas as realidades eternas. Isso muda tudo. O nosso referencial não deve estar aqui, deve estar lá. Porque é de lá que nós somos. Aliás, eu ia comentar isso em algum momento ali no café. Eu sempre tive algum problema, não sei se alguém também teve problema com o seu próprio nome, o seu prenome. Eu me chamo Márcio, nome fraco, nome sem muita expressão. Você não conhece ninguém famoso que chama Márcio. Nome estranho. E eu, nome estranho. E aí, eu também era estranho. Eu acho que eu sou estranho ainda. Então, lá na igreja pentecostal, eu era estranho porque eu gostava de estudar a Bíblia. Aí, na igreja que estuda a Bíblia, eu era estranho porque eu já tinha um pouco de pentecostal. E aí, eu sou estranho em tudo quanto é lugar. Não tem nenhum lugar que eu pertença totalmente e eu seja igual à média de todo mundo. Eu sou estranho. Até eu descobri que estava tudo bem. Márcio é quem vem de Marte. Eu sou estranho mesmo. E eu não sou daqui. E que nós todos possamos acessar esse lugar de que nós somos estranhos, porque nós não somos daqui. Nós não viemos daqui, a nossa natureza não está aqui. E é para lá que nós estamos indo. Por isso as nossas referências não são as da Terra. E isso muda tudo. Por quê? Porque nós temos também um finalismo, que é quase um fatalismo ficcional. Metas inalcançáveis. Coisa, sabe aquela coisa de começo de ano? Todo mundo faz aquelas metas incríveis. Vou emagrecer, mas você não faz o percurso para emagrecer. Né? Você não diz o que você vai fazer na segunda, você só diz que vai chegar lá. Vou ficar rico, isso é meta? Não, não. Existem metas que a gente coloca no papel, o papel aceita tudo. Nós precisamos quebrar isso e colocarmos metas alcançáveis. E aí nós precisamos entender que Deus é Deus de todo o universo. Aliás, dos universos. Ele criou os universos, no plural. E esse Deus que criou todas as coisas, Ele criou também o tempo. E o tempo vai ser muito importante para nós aqui. Porque Deus criou todas as coisas, inclusive o tempo. Ou seja, Ele não perdeu mão da história. Ele não perdeu a mão da história. E nós precisamos entender que o presente é altamente influenciado pela expectativa da realização futura. Você concorda com isso? O presente é altamente influenciável pela expectativa do que nós vamos fazer. Isso explica ansiedade, depressão, explica uma série de sentimentos. Mas eu quero te chamar para algo muito importante. A vida é uma série de momentos agora. Vamos dar um nome a esse momento? Momento agora. Vamos dar um nome para isso. Muitas vezes nós não estamos presentes ou estamos presentes apenas de corpo presente. Você que já foi no velório sabe disso, o corpo está lá presente, está só o corpo. Muitas vezes nós não estamos presentes no nosso agora. E não existem momentos agora em nós. Nós estamos sempre esperando a expectativa do que virá. Passa para o próximo slide, por favor. E aí nós vamos aprender algo com pessoas que moravam aqui no nosso país. Muitas vezes nós esquecemos de olhar para trás. E eu repito, novamente, você não nasceu no país errado. Repete isso comigo. Eu não nasci no país errado. Então nós precisamos olhar para onde nós fomos plantados por Deus. Você não nasceu no país errado, não nasceu na família errada. Você não está no tempo errado. Você pode ser estranho, igual eu, mas eu não estou no tempo errado. Por isso que saia da nossa boca também no meu tempo. Porque o nosso tempo se chama hoje e agora, porque hoje Deus está disponível para fazer nas nossas vidas. É agora. Vamos olhar então um pouquinho e aprender um pouco com o povo tupi. Vamos lá? Passa só isso. Essa letra nós vamos ler como I. Mas em tupi se faz um som estranho que não existe na nossa língua, em língua portuguesa. Imagina você fazendo o formato da boca de I, mas falando U. É esse o som. É isso. Fala comigo.
É isso. O que significa Pois é, não, é Essa palavra é a palavra em tupi para água. Água. Então agora você sabe falar, e está quase perto do francês, né? É curioso isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus se movia sobre... Por que a menor partícula em tupi se chama e significa água? Próximo. Repita comigo. Bi. Vamos facilitar, vai. Ibi. E Deus fez a terra, separou a porção da terra da água e disse a terra. Bi significa terra. Tudo bem? Água. Terra. O que Deus disse para a terra? A terra produza seres viventes de toda sorte, de toda natureza, quadrúpedes, animais e árvores, vegetais. Próxima. Ibirá. Árvore. Tudo bem? Água, terra. Cuidado que não são os 4 elementos. Não. Água, terra, árvore. Birá, árvore. Próxima. Ibirarama significa muda de árvore. Por quê? Porque em tupi você não conjuga tempo no verbo, você conjuga tempo nas coisas, nos substantivos. Os substantivos dizem se ele está no passado ou no presente. Por isso, Abirarama é mudinha de árvore, a árvore que ainda não é árvore. Quando você olhar para você mesmo no espelho e perceber que você ainda não é aquilo que Deus projetou para ser, entenda que na mente de Deus e na presença de Deus, você já é, porque Ele criou todas as coisas, inclusive o tempo. Perceba que nós conjugamos verbo como ação no passado, no presente e no futuro. Você faz alguma coisa no passado? Faz? Você faz alguma coisa no futuro? Não. Não. E nós ficamos com excesso de passado ou com excesso de futuro. Excesso de passado, um saudosismo, uma melancolia, que nos leva para esse lugar e essa vida muito agitada nos leva a isso. Nunca a depressão foi tão grande, correto? Ou nós vivemos com excesso de futuro, querendo fazer as coisas no futuro. E vivemos de forma ansiosa. Toda ansiedade coloque aos pés do Senhor Jesus Cristo. Próxima. Ibirapuera, você já ouviu esse nome? Pau velho. A madeira e a árvore que já apodreceu. Passa para o próximo. Você conhece esse lugar aí? Ibirapuera. Nada mais é do que a madeira, o pau, a árvore que já ficou velha para trás. Que eu e você não percamos o tempo do agora de Deus nas nossas vidas. Sabe aquela frase que ficou na moda, hypou essa frase, né? Demora muito para Deus fazer o de repente, né? Para o de repente de Deus. Guardadas algumas proporções, eu acredito que é isso mesmo. Deus estava fazendo Noé, enquanto Noé fazia a arca. Demorou 100 anos para fazer a arca, mas demorou 100 anos para Deus fazer Noé. E olha que Noé já era diferente de toda a geração de pessoas com quem ele vivia. Existe uma coisa que nós não podemos perder, que é abrir mão de quem nós queremos ser, para entregarmos a Deus quem Ele disse que nós somos. E isso é muito importante para nós. Pode passar para a próxima. Por quê? Porque nós não podemos mudar aquilo com o que nós nascemos. Nós nascemos com o nosso DNA e isso vai definir em alguma proporção qual será a nossa altura, qual será o nosso biotipo, né? Você vai interferir nisso a partir dos seus hábitos e tudo mais, mas algo já está ali pré-determinado. Nós não podemos mudar também o nosso passado, como eu já disse, mas nós podemos mudar a forma como nós utilizamos o equipamento que nós temos. Pode passar para a próxima? Agora, olha que interessante, nós lemos lá em Eclesiastes. Eclesiastes 3,15, olha que interessante, o que é, já foi. E o que será também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. Que hoje seja um dia rema, um dia kairós, um dia de encontro com o propósito de Deus na sua vida. Seja na sua vida individual, seja na sua vida familiar, seja nos seus negócios, nos seus propósitos financeiros.
Eu coloquei aqui, para mim é Moisés, não sei se para você é, mas para mim é Moisés. Moisés se deparou com um problema, estava diante do povo, muita gente, milhões de pessoas, de um lado e do outro montanhas, além do povo, o exército de Faraó e na frente dele o Mar Vermelho. E Moisés, um ex-príncipe, alguém que foi preparado não apenas para ser um rei, mas para ser um Deus. Faraó era Deus, era mais que rei. E Moisés recebeu essa instrução. Ele também era um assassino. Ele também era fugitivo. Ele também foi alguém que cuidou da empresa do sogro dele, nem dele não era. Mas quando ele se moveu intencionalmente para ver o que Deus já estava falando, Deus se revelou a ele. O que é que Deus já está falando na sua vida? A sarça ardia. E Moisés virou para uma sarça que já ardia. Os sábios judeus dizem que aquela sarça ardeu durante os 40 anos que Moisés ficou no deserto. Isso é uma tradição judaica, não está na Bíblia. Mas a tradição diz isso. Quando Moisés se vira para esse lugar, para ver o que Deus já estava falando, ele tem revelações profundas que nós seguimos até hoje. E quando ele pergunta, ao final de todo aquele momento, quando ele pergunta, quem é esse Deus? Quem é você que está me enviando? E quando eu for falar com o faraó, quem é esse Deus? O que eu vou dizer a ele? Deus deu o seu próprio nome a Moisés. Qual é o nome? O Eu Sou. Essa é a tradução que os tradutores encontraram para nos dizer. Algo que em hebraico está escrito como Errie, Asher, Errier. Vamos repetir isso? Vamos aprender essa? Errie, Asher, Errie. Por falta de tradução, nós traduzimos como Eu Sou, mas nós vamos aprender que isso vai além. Por quê? Porque o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, criou um tempo tridimensional de passado, presente e futuro. E se você olhar para a natureza, você vai encontrar muitas coisas divididas em três. Você é corpo, alma e por aí vai. Quando Moisés chega nesse ambiente, na frente do mar, e diz, Deus, o que eu faço? O que Deus respondeu para ele? Moisés... Antes disso, mas Deus faz uma pergunta retórica para Moisés. O que é retórica? Deus sabia a resposta, Deus estava vendo. Moisés, o que você tem na mão? Eu te pergunto hoje. Alex, o que você tem na mão? Neto, o que você tem na mão? Cristiano, o que você tem na mão? O que Deus já te deu e você não está vendo Deus falar na sua vida? Nós ficamos procurando na carreira ministerial de um, de outro, no Instagram de um, de outro, no sucesso empresarial, nos investimentos de outro. Eu repito essa pergunta para você hoje que Deus fez para Moisés. O que é que Deus te deu, o que está nas suas mãos? Olhe para sua mão. Olhe mesmo, fisicamente para sua mão. Pergunte, Deus, o que você já me deu? Ele vai revelar aquilo que você ainda não viu, mas que já está nas suas mãos. Moisés, o que você tem na mão? Uma vara. Toca a água. Estende, melhor dizendo, sobre o mar. Por isso nós precisamos entender uma coisa na nossa realidade. Nós não somos desse mundo. Você concorda com isso? Você também é para além de Marte, é longe. É longe. Por isso, a nossa realidade não pode ser a realidade natural. Por isso, nós precisamos ser poderosamente normais. Repita isso, poderosamente normais. Por quê? Porque a nossa normalidade não é a normalidade do mundo. O nosso normal é sobrenatural. Nós queremos ser sobrenaturais dentro da igreja, e não sei o que, tal. Eu quero ver você ser sobrenatural na reunião de investimentos, na reunião de business, na reunião de troca de informações, no network, que aqui nós não fazemos mais do que isso, é mais do que network, nós fazemos, como é que chama? Netweaving. Nós nos conectamos para além de interesses. Nós conectamos aquilo que Deus está fazendo na minha vida com o que Deus está fazendo na sua vida. Netweaving. Nós precisamos entender que precisamos ter coragem de sermos normais. Mas a normalidade do reino de Deus é um pouquinho diferente. Na normalidade do reino de Deus, quem não acredita em milagres não é realista. Eu vou repetir isso. Passa para frente, eu acho que está escrito em algum lugar. Próximo. Na normalidade do reino de Deus, quem não acredita em milagres não é realista. O normal de Deus é tocar na natureza que Ele criou e fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Essa é a natureza de Deus.
Próximo, eu vou correr. E aí nós precisamos entender um pouquinho de quem nós somos. Para Adler, o interesse social, então, é inato ao ser humano. A criança chora e quer o peito da mãe. Ela quer a mãe? Não, ela quer o que a mãe pode dar. Então, o relacionamento é extremamente importante. Existe uma força biológica natural para a superação de um indivíduo em suas realizações coletivas. Então, nós nos tornamos adultos. E na nossa vida adulta, nós temos 3 atividades, tarefas muito importantes, que norteiam, na verdade, as nossas ações. 3 atividades da vida adulta. Escreva aí. Primeira, vamos lá. Primeira, amor. Repita comigo. Amor. Você precisa ser amado? Sim ou não? Precisa ser amada? Sim, é uma necessidade, certo? Pois é, isso é muito sério, muito sério. Outra necessidade, amizade. Repita comigo, amizade. Tem pessoas que não estão no mesmo nível de amor, mas são necessárias na nossa vida porque amizades são importantes. Por fim, trabalho. Repita comigo, trabalho. E é evidente que o trabalho não é esse trabalho caído e não deveria ser esse trabalho caído adâmico. Esse trabalho que vem da palavra tripalium, que era aquele garfo de castigo medieval que arrancava as tripas das pessoas. É daí que vem a palavra trabalho. Talvez você já tenha trabalhado em algum lugar que é uma empresa que arranca as tripas dos funcionários. Já ou não? Pois é, isso não é um trocadilho simples, ele vem carregado de significado. A palavra trabalho vem de tripalium, algo que é feito de 3 paus e arranca as tripas de alguém. Nós devemos voltar à dimensão do avodá ou avod, que estava ali no Éden, quando Deus cria o Éden, cria Adão, bota Adão dentro do Éden para avod. O que é avod? Para que ele cultivasse e cuidasse do Éden, adorando a Deus. Por isso que nós olhamos para no idioma inglês, e lá eles não têm culto, eles têm service. Já prestou atenção nisso? Quando você vai para os Estados Unidos, tem o culto da manhã, é o service matutino. À noite, service. Por quê? Porque ele vai buscar lá no Levítico. O serviço do levita era matar um boi, matar o novilho, para que ele pudesse servir. Isso é muito trabalho. Então, o que nós fazemos deve apontar para quem nós adoramos. E, na verdade, tudo que nós fazemos sempre aponta para quem nós adoramos. Se eu trabalho pelo dinheiro, qual é o meu Deus? Se eu trabalho pelo sucesso, quem é o meu Deus? O sucesso. Para quem você está trabalhando? É indissociável para quem eu trabalho e para quem eu adoro. Eu adoro para quem eu trabalho e eu trabalho para quem eu adoro. Que a nossa adoração seja alinhada nessa tarde em nome do Senhor Jesus. Amém? Essas 3 dimensões são feitas para o bem social, mais do que o individual, e nós vamos para frente, porque também existem 3 dimensões de atitude que nós precisamos entender, que são elas, sentir, pensar e agir. Repita comigo, sentir, pensar e agir. Nós somos responsáveis, inclusive, pelo que nós sentimos. Isso pode parecer um contrassenso. E muita gente diz, mas eu senti isso e isso explica o porquê eu fiz. Isso significa que você é escravo dos seus sentimentos. Que você não é autônomo. Mas que hoje nós sejamos também alinhados à autonomia de Deus sobre as nossas vidas e aquilo que nós fazemos. E nós precisamos entender isso. Porque isso vai tornar a nossa atividade socialmente útil. E aqui eu tenho uma grafia. Passa para o anterior, por favor. Aí. Que desenho que é esse aqui? Timão e Pumba? O Rei Leão? Né? Melhor dizendo, o Rei Leão? Pois é. Era o Simba, não, o filho? Como é que chamava o filho? Simba, né? Pois é. O Simba, ele saiu do lugar dele. E muitas vezes na nossa vida nós saímos do nosso lugar. Do lugar onde Deus nos plantou. Só que quando nós não ocupamos o nosso lugar, e no caso de Simba ele não ocupou o lugar dele, a pedra do reino sofreu. Houve fome, houve falta de paternidade, e as hienas tomaram o lugar dos príncipes. Se você não ocupar o seu lugar, no lugar em que Deus te plantou, as hienas vão ocupar os lugares. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes eu vejo alguém que não tem a menor capacidade de fazer aquilo que eu deveria estar fazendo, mas ele está fazendo. Já aconteceu com você? Você fala, meu Deus, eu sei fazer muito melhor. O problema não é a pessoa que está lá, é você que não ocupou o seu lugar. Só que quando nós não ocupamos o nosso lugar, hienas ocupam os lugares de príncipes. Mas, quando nós ocupamos os nossos lugares, e somos, portanto, socialmente úteis aos nossos irmãos, até o Timão e Pumba, que não tinham destino algum na vida, serão elevados a conselheiros do rei. Por isso, se eu e você ocuparmos o nosso lugar de destino,
nós não vamos alinhar apenas a nossa vida, mas nós vamos alinhar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso eu sempre digo que o RH de uma empresa talvez seja o departamento mais profético de uma empresa. Porque às vezes para alinhar profeticamente uma pessoa é necessário demiti-la. E que nós saibamos fazer isso com graça, com doçura, sabendo que nós somos portadores da palavra profética de Deus, não apenas para nós, mas principalmente para outras vidas. Que nós sejamos boca de Deus, onde quer que nós formos. Aprendemos então que existe um destino sobre nós. Aprendemos então que eu preciso olhar para mim mesmo e entender aquilo que Deus me chamou para ser. Mas, pode passar para a próxima. Aqui está em hebraico. Errie, asher, errie. Repita comigo. Errie, asher, errie. O que significa isso? Passa para mais um. Aí, presente, passado e futuro. Deus fez o tempo. Então Deus não depende do tempo. Nós lemos também em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós vemos também em Eclesiastes que aquilo que já foi, aquilo que é, já foi, o que será, também já foi. E aqui eu amo, Neto, a cultura mineira. Amo isso. Porque lá em Minas a gente tem algumas definições muito interessantes. Lá em Minas é muito importante a gente saber Dom Covim, Oncotô e Proncovô. Isso é profético. Porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E não sabe onde está. Lá em Alice, no País das Maravilhas, a gente ouve isso, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é uma verdade sobre nós. Que a nossa origem esteja alinhada com a eternidade de Deus Pai. Para que o nosso destino esteja alinhado com o lugar para onde Ele quer nos levar. Errie, Asher, Ele nos mostra isso. Nós precisamos entender isso. Quem é o Deus que nós servimos? Quando Adão caiu, Deus fez uma pergunta também retórica, mas ontológica a Adão. Deus pergunta, Adão, onde você está? Nós já ouvimos isso aqui hoje. Deus é onisciente, Ele sabia onde Adão estava. Mas é Adão, onde você está em você mesmo, que você não está onde eu te coloquei, onde você está na sua alma, na sua identidade. Passa mais um. Arrie, Asher, Errie, é Deus dizendo para nós, eu sou o que sou. Eu sou o que era e eu sou o que serei. Eu era o que era, eu era o que sou, eu era o que serei. Eu serei o que era, eu serei o que sou e eu serei o que serei. Esse é o Deus que nós servimos. Deus não perdeu a mão da história. Deus não acordou sexta-feira e falou, uau, dia 1º vai entrar a taxa dos Estados Unidos sobre a economia brasileira. Não, Deus não foi pego de surpresa em nada. Ele é Deus de toda a terra, não há outro nome sobre o céu ou debaixo da terra que seja maior do que o nome do nosso Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas. Pode passar para o próximo. Nós temos uma certeza. Tirando Deus, tudo muda. Vocês concordam com isso? Nós mudamos também. Alguma alimentação que você comia no passado, hoje não te faz tão bem? Alguma coisa que você comia e não tinha problema? Não, isso não acontece, né? As coisas vão piorando, porque isso é entropia, né? A gente vai piorando ao longo da nossa existência, as coisas parecem seguir nesse sentido. Tudo muda. Eu gosto muito de Fórmula 1. Hoje, às 7 horas da manhã, eu estava assistindo a corrida sprint. Não sei se vocês viram, mas hoje já teve corrida. E eu trouxe aqui algo que nos faz pensar um pouquinho. A Fórmula 1 começou em 1950. E os carros são alterados, praticamente todos os anos. Dá um play, Márcio, para mim, por favor. Para 2026 o carro vai mudar de novo, nós já sabemos quais são as mudanças. Mas o que eu quero trazer aqui? O GPC, ele trata também da corrida. O GPC trata também das estratégias externas, porque as regras também mudam. Mas o maior propósito do GPC é tratar do carro. Nós todos estamos em uma corrida profissional. Mas te ensinar a ganhar dinheiro é algo tanto quanto redundante. Se você é empresário, provavelmente você sabe. Você pode ser melhorado nisso, mas provavelmente você sabe do seu negócio. O GPC é mais do que isso. Ele vai te trazer ferramentas? Sim, vai te trazer ferramentas. Mas o nosso propósito é pensar e te levar a pensar em quem você é. Qual o seu propósito? Quem você é em Deus? O GPC trata, sim, das estratégias de pista, mas trata
principalmente das estratégias do carro. Esse ano, o carro de Fórmula 1 é o carro mais comprido que existe. Está terrível correr em Mônaco. Não cabe 2 carros para fazer a passagem, está apertado. O carro do ano que vem é um pouco menor do que o carro de 2026. Só que a escuderia, o time que não tiver um time B, um time backup, tratando do carro de 2026, vai ficar para trás. Por isso, as equipes têm uma parte da equipe cuidando do campeonato de 2025, mas já tem alguém cuidando e projetando o carro de 2026. Isso nos ensina alguma coisa? Tudo vai mudar e eu preciso me preparar para as mudanças. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que não muda, mas se move. Deus é imutável em sua essência, em quem Ele é eterno, mas Ele não é um Deus estático. Portanto, aquilo que Deus já fez, pode ser que Ele faça totalmente ao contrário, e continue sendo algo que Deus está fazendo. Por isso foi importante que Abraão ouvisse a Deus, quando Deus disse, Abraão, pega o seu filho, seu único filho, e vá para o monte e o sacrifique para mim. Mas foi mais importante ainda, Abraão, depois de ter obedecido, continuar ouvindo Deus, que disse, Abraão, não mate, não toque no seu filho, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Tão importante quando ouvir a Deus é continuar ouvindo o que Deus está falando. Deus é Deus de coisas inéditas, porque Ele é eterno. Fique tranquilo, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus tem estratégias inéditas para o seu negócio. Deus tem estratégias inéditas para a sua carreira. Deus tem lugares que nós não sonhamos. Deus é Deus de revelação, de fórmulas, de algoritmos, de prompts. Um prompt que não foi escrito por ninguém pode sair da tua mão se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus que nos toca e nos enche. E se nós entregarmos tudo a Ele, você não vai simplesmente dizer línguas estranhas e rodar no Espírito. Não, você vai também ser usado por Deus para trazer soluções eternas a esse mundo. Para trazer cura ao corpo físico, trazer cura à alma, trazer cura à economia, trazer cura à engenharia, trazer cura na sua área de atuação. Deus é contigo. Deus é contigo. Pode passar para frente. Próximo. Qual que é o nosso desafio, portanto? Existem coisas que nós podemos mudar. Existem coisas que nós não podemos mudar. O que nós não podemos mudar? E que não devemos, a partir do momento que acessamos isso? Nós somos filhos de Deus. Nós não mudamos isso. A não ser que você não queira mais ser filho de Deus. Nós não mudamos a eternidade de Deus. Nós podemos mudar o presente. O passado, nós não podemos mudar. O futuro, nós podemos influenciar. Nós podemos mudar realmente o presente. E aqui está a oração da serenidade de Kurt Vonnegut, que é um poeta americano. Ele nos diz assim, nessa oração, Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que eu posso e a sabedoria para discernir entre ambos. Sofrer pelo passado é completamente inútil. Agora, reposicionar o passado no seu devido lugar pode mudar o meu presente e o meu futuro. Me ajuda? Tem algo que nós precisamos entender. A nossa proposta, então, no GPC não é apenas ensinar técnicas de business, de negócios, mas vai muito além disso. Vai conectar pessoas, netweaving. Nós queremos estar conectados e conectar empreendedores do reino aos seus propósitos eternos. Existem propósitos que vão muito além do seu objetivo desse ano. Sabendo que um grande avivamento vai acontecer e muitos profetas estão profetizando o futuro em suas áreas de atuação. Você crê que existe uma palavra profética sobre a sua vida? Deus não errou o lugar que Ele te plantou. Seja um profeta, seja a boca de Deus no lugar que Ele te colocou. Assuma esse lugar em nome de Jesus, porque se você não assumir, as hienas irão assumir. Seja você o embaixador do reino de Deus, onde Deus te colocou. Muitas vezes dentro da igreja e no reino de Deus nós ficamos esperando um púlpito para pregarmos. Mas pode ser que o seu púlpito, pode ser não, eu acredito de fato nisso. O seu púlpito é o laboratório onde você trabalha. O seu púlpito é o escritório onde você trabalha. É o seu consultório. Ali é o seu púlpito. Uma alma rendida ao Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Quem está aqui perto de mim, quem está longe provavelmente não vai enxergar, mas quem sabe o que é isso aqui? Uma corda? É uma corda de violão. É uma corda de violão. Quem não está vendo aí de longe, acredita em mim. É uma corda de violão.
Ela é feita do quê, Cristiano? Essa aqui. Aço. É feita de aço. Ela tem uma espessura, né? Você acha que essa corda aqui é qual? Mizinho? É mizinho, né? Pois é. Legal. Ela faz algum som? Bate aqui, Alex. Estão ouvindo alguma coisa? Não? Sabe por quê? Porque eu e você podemos ser comparados a uma corda. Sozinho. Talvez você consiga ouvir um sonzinho. Pai. Você ouviu o som que ele fez? Não. Sozinhos. Nós podemos até fazer um som, mas ele vai ser muito pequeno perto daquilo que o projetista projetou para mim e para você. Essa corda tem uma espessura específica, tem um material específico. Se eu pegar um mizinho e deixar ele frouxo, eu consigo chegar no si? Consigo ou não consigo? Ela vai funcionar bem? Meio estranho, não vai? Se eu pegar uma corda, o si, e pegar a tarraxa dela, tá vendo esse botãozinho aqui? Serve para alguma coisa. Não pode ser igual aquele meme, né? Que a mulher foi querer organizar os instrumentos do marido e deixou tudo igualzinho. Você viu isso, não? Se eu pegar o si e apertar, né, a quinta corda, e apertar, eu chego no mi? Talvez, mas qual que é o risco? Arrebentar. Você foi chamado para ser mi ou si? Não queira vibrar naquilo que outra pessoa foi chamada para ser. Ocupe o seu lugar. Nenhuma corda é igual a outra. Mas tem alguns segredos aqui. Primeiro, não tente vibrar igual ao que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Ocupe o seu lugar. Entenda o que Deus está fazendo em você. Se Ele está te apertando, Ele quer te levar no lugar da execução do projeto dEle. Se o mi estiver muito solto, Ele não faz o papel dEle. Ele atrapalha quem está fazendo o papel dEle. Não vai bater a nota certa, o acorde correto. Não atrapalhe o que Deus está fazendo na vida dos outros por aquilo que você ainda não aceitou o que Deus está fazendo na sua própria vida. Se Ele está te apertando, Ele está te levando para o lugar que Ele projetou na sua vida. Deixa Ele te afinar. Senhor, afina as cordas do meu coração nessa tarde. Afina a minha mentalidade nessa tarde. Afina a minha forma de atuar na minha área em que o Senhor me plantou nessa tarde. Me coloca no lugar do propósito, Senhor. Mas para fazer isso, existe uma coisa muito importante. Um dos nomes que nós damos para essa parte do violão, qual que é? Cabeça. Para isso, para sermos afinados, nós precisamos estar conectados ao cabeça, que é Cristo. Se nós estivermos conectados a Ele, Ele vai nos colocar no lugar. Mas na outra extremidade nós temos uma outra parte do instrumento. Como chama aquela parte maior do instrumento? Corpo. Nós temos que estar conectados ao corpo de Cristo. Sozinhos, nós somos uma corda inútil, sem som. Mas conectados ao corpo de Cristo, aqui entre nós, e conectados todos juntos ao cabeça que é Cristo, nós iremos tocar a harmonia e a canção que os céus está tocando sobre este tempo, sobre este lugar. Só conectados nós somos capazes de tocar aquilo que o céu está tocando, no lugar onde nós somos plantados. Mas para isso nós precisamos nos submeter. Nós precisamos entender que nós fomos feitos para ser alguma coisa, para ocupar um lugar. E é para esse lugar que é a proposta do GPC, fazer você pensar, é para te levar nesse lugar, para te projetar e fazer você chegar mais perto desse lugar. E pela sua atenção nessa última palestra, eu sei que você já está com fome, cansado, cansada. Passa para a próxima, Márcio. Pela sua atenção, eu quero deixar aqui 3 níveis. Márcio, passa para a próxima, por favor. Márcio, toque, toque. Ah, tá. É. Passa para o próximo ali, Alex. Eu quero deixar aqui 3 níveis de agradecimento. O primeiro, você conhece em inglês, thanks. Thanks é uma consciência de que você recebeu alguma coisa. Você recebeu alguma coisa que tem o potencial de mudar a sua vida e a sua atuação. Amém? Eu poderia ser apenas, ou nós todos poderíamos ter apenas a consciência disso. E isso está no campo do thanks. As línguas anglo-saxãs utilizam ele. O segundo nível é o graças. Ou seja, eu
louvo a você que me concedeu isso, você que me concedeu o seu tempo, você a mim que te concedi informações, mas eu apenas te louvo por isso, e ok, graças. Ouvimos isso em espanhol, grazie em italiano e em alguns idiomas. Mas a língua portuguesa é a única que entra no terceiro nível de agradecimento, que é, eu me obrigo a te devolver e a te retribuir aquilo que você me deu. Que haja entre nós um nível de agradecimento e de compartilhamento que nos obrigue uns com os outros em ceder a nossa própria vida, não por nós mesmos, mas em prol daquilo que Deus está fazendo nas vidas uns dos outros. Porque a melodia não diz respeito à minha corda, a melodia diz respeito ao que o céu está bradando e tocando nesse tempo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.